De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, 4 crianças então morrem afogadas diariamente no Brasil, sendo essa a principal causa de morte entre 1 e 4 aninhos de idade. Os dados apontam ainda que crianças menores de 9 anos se afogam mais em piscinas das residências, né? Às vezes nas próprias casas, nos sítios. E a gente está ao vivo aqui agora, para você que nos assiste pelo canal Band Minas no YouTube, o doutor Pedro Trava, pediatra do Hospital São Luís Osasco, da Rede DOR, não é isso? Ô, doutor, um prazer, viu? Vê-lo aqui, a gente conversou agora há pouco, né? Só ali a voz, mas agora muito prazer vê-lo aqui nas nossas imagens. Bem-vindo ao Jornal Band News Minas, edição de sábado. Tudo bem por aí? Espero que sim. Olá, bom dia. Muito prazer estar aqui, Luciana. Obrigado pela recepção. E para falar de um tema tão importante quanto o afogamento, que, como você mesmo disse, é a principal causa de morte em crianças até 4 anos, é a segunda principal causa de morte em crianças até 14 anos. E, obviamente, no verão, isso ocorre de uma forma mais intensa e, na maioria das vezes, no próprio domicílio. Então, é um tema que a gente precisa ficar atento para proteger nossas crianças. Exatamente. Doutor, a gente está falando de crianças. Criança não tem, às vezes, noção do perigo, né, doutor? Ela vê a água ali, quer brincar, quer se divertir. Os pais, os adultos próximos, né, têm que ficar atentos. Mas qual é a orientação, qual o alerta? É possível a criança se divertir? Sim, tem alguns cuidados que devem ser tomados, né, doutor? Que podem parecer óbvios, como a gente está falando aqui agora há pouco sobre os cuidados também, né, com o veículo na hora de viajar, as peças, a documentação, mas também ali, já se divertindo, alguns cuidados, alguns detalhes, né, doutor, fazem toda a diferença e podem evitar que um passeio, né, uma viagem de férias termine de uma forma triste com a morte de uma pessoa. E nesse caso aqui a gente falando da criançada, né, porque elas são as maiores ou um número maior de vítimas aí quando se diz de afogamentos no período do verão. Quais são esses cuidados? Qual a orientação, doutor? Pois não, pode ficar à vontade. Com certeza, principalmente quando a gente fala de criança até 4 anos, que ela ainda não tem uma força física adequada para poder se levantar sozinha de uma forma rápida. Então, o afogamento ele pode acontecer em superfícies de até 2 centímetros de altura de água, então até mesmo em baldes, banheiras, até mesmo em uma poça, se for uma poça de água um pouco mais profunda. Então, sempre quando você tem uma criança menor de 4 anos em casa, o ideal é você não ter esses locais com acúmulo de água, porque pode acontecer um acidente, ainda mais no ambiente de casa, que a gente pensa que é um ambiente controlado, mas a criança até 4 anos pode cair e não conseguir se levantar e acabar se afogando. E o afogamento é muito silencioso, né? Então, às vezes, você nem percebeu o quanto tempo que a criança está ali afogada. E pensando no verão, né, na época de viagens, de festas e tal, acho que o mais importante é sempre ter a supervisão de um adulto responsável, não deixar a criança sozinha, não perder a criança de vista, não ingerir bebidas alcoólicas enquanto você está cuidando de uma criança, principalmente na praia, porque você pode perder o parâmetro de controle por conta da ingestão de álcool. É igual como se você, quando for dirigir, né, você não pode, porque você perde alguns sentidos. Então, você precisa estar atento o tempo inteiro quando você está com uma criança. Lembrando de proteger grandes áreas que contenham água, como a piscina, então com redes de proteção, com grades e portões. Acho que essas são as principais recomendações. Além de educação, né? Você orientar o seu filho dos riscos do afogamento, ensinar seu filho a nadar, colocar ele em aulas de resgate, explicar que não é legal ficar empurrando o coleguinha na água, ficar pulando de qualquer jeito na água, ficar simulando afogamento. Isso é importante também, porque não adianta a gente proteger a criança, criar a criança numa bolha, mas a gente não dá ferramentas para essa criança saber se defender. Isso também é muito importante. Nossa, perfeito, doutor. A orientação, o diálogo, né? A informação, ela é fundamental também para a criançada. Agora, chama a atenção, você falou aí das piscinas, né? A quantidade não necessariamente está associada à proporção ali do risco. Às vezes, um balde ali com água ou um tanque que está cheio. Isso também é perigoso, né, doutor?
Não, com certeza, porque como eu havia falado, uma criança muito pequena, ela não tem ainda nem a expertise, nem a força, nem o desenvolvimento muscular para poder se levantar rápido. Então, às vezes, ela cai de uma forma em que ela não consegue, ela se desespera e ela vai acabar se afogando em até 2 centímetros, 2,5 centímetros de água. Então, às vezes, o que a gente atende de afogamento nos hospitais, que aconteceram em domicílio, em banheiras, ou até mesmo em baldes. A pessoa que está limpando, a mãe, o cuidador, deixa o balde com um pouco de água, porque está limpando a casa, e o bebezinho de 1 ano e meio, 1 ano, que está ali aprendendo a andar, vira no balde e não consegue sair. Então, essas situações são muito comuns. Nossa. Então, sempre ficar atento de quando você está com algum recipiente com água, terminou de usar, imediatamente descartar ou colocar em um local onde a criança não tem acesso. Eu costumo orientar no consultório sempre deixar a lavanderia trancada, porque é um ambiente que tem, além de produtos químicos, que também causam acidentes, também contém água. Então, deixar a lavanderia fechada, deixar sempre a área da piscina com grade fechada. E não é só fechado e encostado, às vezes precisa trancar, porque a criança, tem criança de 1 ano e 2 meses, que ela já consegue abrir o fecho. Então, precisa ser bem seguro mesmo, para a gente evitar essas situações, principalmente num período de festas, né? Um período de férias, um período de viagem, para a gente não ter essas tristes surpresas. Exatamente, doutor Pedro Trava, pediatra, a gente está falando aqui dos cuidados, né, dos alertas nesta época do ano, sobretudo, verão, calor, versus piscina, né, as pessoas se refrescando, a criançada também brincando. Doutor, muitos papais, mamães e também responsáveis nos acompanhando. Doutor, em caso de algum acidente, qual o primeiro passo? Claro, tentar manter a calma ali, né, mas se ocorreu ali um afogamento ou a criança está numa situação ali de risco ou precisa ser resgatada, qual a orientação, doutor? O que devemos fazer? Principalmente sempre quando você tiver com criança por perto, você precisa ter um telefone por perto, celular, né, principalmente, porque você não sabe o que pode acontecer e você precisa pedir ajuda. E nesse caso, você precisa ligar para as ajudas de emergência. Então, o SAMU 192 ou os bombeiros 193. Se for um ambiente de praia ou de clube, né, piscinas que tenham salva-vidas, você chama o salva-vidas para te ajudar, para poder, da forma mais adequada, transportar essa criança até uma unidade hospitalar, uma unidade de atendimento emergencial, uma UPA, pronto-socorro, depende da região que você vai estar. Mas você precisa pedir ajuda de profissionais qualificados para realizar esse atendimento, porque cada minuto conta muito, né? Então, se você tem um atendimento adequado no início, você aumenta muito as chances de ter um desfecho favorável. Perfeito, é isso aí, um celular próximo, né? Também. Doutor, só para a gente concluir, né? Qual é a mensagem que o senhor deixa, então, para os pais, mães, responsáveis, vovós, titios, né? A criançada também passa férias na casa de familiares, né? Então, para a gente concluir as considerações, os alertas e a avaliação final do senhor em relação a este assunto. A orientação sobre acidentes é um assunto recorrente, principalmente nas consultas, né? Eu acho que a principal orientação os cuidados, eles precisam ser feitos, porque a gente está lidando com crianças que são vulneráveis, então você precisa estar preparado para criar e para cuidar dessa criança. Então você precisa saber as formas de evitar esses acidentes, porque são acidentes evitáveis, e você precisa dar educação para essa criança também. Então, acho que a principal mensagem que a gente precisa deixar é educação. Então, você como cuidador, estudar e saber o que você pode fazer para proteger essa criança, e você educar essa criança para que ela também possa se proteger e proteger as outras crianças que ela convive. Acho que essa é a principal mensagem. A maioria das coisas que acontecem no nosso mundo a gente consegue evitar com educação, com informação. E é isso que a gente está fazendo agora, passando informação para o máximo de pessoas que a gente conseguir, para que pelo menos nesse verão a gente tenha desfechos menos favoráveis, né?
mais favoráveis. Exatamente. E deixando as crianças mais seguras nesse nosso verão que está começando. É isso, doutor. E altas temperaturas vêm por aí, claro, todo mundo quer se refrescar, se divertir, não é isso? É um direito nosso também, né? A gente está aí para isso, para trabalhar, para enfrentar os desafios, mas também se divertir, né? O lazer, a cultura, a informação, acima de tudo, e o amor, né? Estejam com quem estiverem, né? Com os papais, mamães, amiguinhos ali, enfim. Doutor, mas que maravilha, eu gostei muito, viu, da sua participação ao vivo aqui dentro do nosso jornal. Doutor Pedro Trava, pediatra do Hospital São Luís Osasco, da rede DOR, viu? Convidado já para as próximas vezes estar aqui conosco, nos alertando, nos orientando, né? Nos munindo aí de informações importantíssimas. Muito obrigada, viu, doutor? Um excelente fim de semana e já aproveitando o ensejo, um Feliz Natal. Feliz festas para vocês, foi um prazer imenso e quando desejarem e precisarem, pode me convidar, que eu estou à disposição. Combinadíssimo. Um abraço, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.